Agora vamos passar para a discussão. Eu vou descer e vou pegar a inscrição. E, por favor, fazer as perguntas no microfone que a gente está fazendo documentação. Foi uma colocação ou uma pergunta? Meu nome é Marcelo, da Faculdade de Direito Industrial de Tatuí. Eu queria saber do Marcelo também, do Peixe, que levaram muita importância à parte política. Eu não sei, é uma colocação minha que eu vejo lá de fora, daí. Eu não quero ofender ninguém, não é essa a minha intenção. Eu queria saber se é realmente isso que está acontecendo. Se não for, eu gostaria que você respondesse também. É um interesse realmente político ou é um interesse politiqueiro? Por que a LBDR está tendo dificuldade de sobreviver sem a ajuda do governo? Essa que era a minha pergunta. Eu queria saber por que está acontecendo isso daí. O que está acontecendo? Será que não está havendo um interesse mais financeiro do que do trabalho em geral? Provavelmente haja aí um pouquinho de falta de informação. Primeiro que não é LBDR, é LBDI. E depois o seguinte, o problema não é o problema de sobrevivência, é o problema de manter uma filosofia inicial. A gente tem 3 objetivos básicos. A gente tem como princípio complementar a formação universitária através de cursos de reciclagem, que são cursos que são subsidiados, né? Quer dizer, não são cursos para ganhar dinheiro, são cursos de quase uma posição filosófica nossa, e desenvolvimento de pesquisa a partir de buracos tecnológicos. Nós não temos clientes, a pesquisa não tem clientes. Então a gente desenvolve a pesquisa e depois oferta provavelmente para algum órgão público. E a partir daí ele inicia o processo de licitação. A única maneira de a gente ganhar dinheiro, um pouquinho de dinheiro, é prestando serviço à indústria. Então a prestação de serviço à indústria, ela tem que ser limitada, porque se ela for ampliada, ela vai assambarcar todas essas duas outras situações. Então, se a gente não tiver dinheiro do governo, a gente simplesmente vai virar um escritório particular. Se a gente não tiver dinheiro do governo, não tiver apoio, não precisa nem ser dinheiro. De repente, há muito tempo nós não temos dinheiro do governo. Mas nós temos bolsas, nós temos bolsas para estagiários, para residentes, para professores visitantes. É isso que é importante. O dinheiro, de repente, a gente pode até resolver com projetos. Né? E apoio institucional, possibilidade de trazer gente de fora, de mandar gente para fora. Quer dizer, esse é que é o apoio. O dinheiro é mais para instrumentalizar, para realmente, de repente, custear alguma coisa, mas
O importante é que o governo participe do processo. Em todos os países, o processo é de decisão política. O design é um processo de decisão política. Entende? O processo, quando for de iniciativa privada, é um processo mercantilista, não importa. Em qualquer situação, é um processo de decisão política. Todo mundo foi assim. Então, a questão do dinheiro público não é um dinheiro para você simplesmente ser usufruir do processo. É uma contribuição que o governo tem a obrigação de dizer, como é a universidade pública. Bem, do ponto de vista da ANDE, e colocando essa questão, se talvez no fundo a sua pergunta tenha uma crítica à questão de ter um posicionamento político, ter um enfoque político. Olha, eu comecei a minha exposição colocando a visão do mundo. E é uma visão determinada pelas políticas dos diversos governos que levaram um determinado desenvolvimento ou não da economia e, consequentemente, dessa sociedade. Pensar o design no mundo à parte é absolutamente estar fora da realidade. É não compreender que o design faz parte, é um componente de um processo social muito mais complexo e muito mais amplo. E isso é determinado, os rumos, pelas políticas, não somente governamentais, mas pelas políticas da iniciativa privada, dos diversos segmentos sociais, da força política de cada segmento da sociedade. Essa correlação de forças dentro da sociedade é quem determina os rumos da política de um país. E, evidentemente, se a gente for pensar o design sem ter uma visão desse contexto mais global, é uma visão absolutamente ingênua, fora da realidade, fora do contexto. Agora, pensar isso, né, de maneira consistente, precisa-se ter uma compreensão de todo esse processo. Então, no caso específico do LBDI, nós temos um posicionamento crítico em relação ao LBDI, por exemplo, prestar serviços, fazer projetos para empresas, se esse projeto tem subsídio governamental. Acho que o LBDI tem um importantíssimo papel, não foi à toa que o LBDI está aí, é fruto de um trabalho muito grande, de uma equipe que há anos vem dentro do CNPq, e que esse trabalho tem que ser preservado, mesmo que nós tenhamos uma posição crítica de mudanças em relação ao CNPq, ao LBDI. Acho que o LBDI, como os outros laboratórios, deveriam ficar fundamentalmente em cima da pesquisa e da questão de reciclagem de recursos humanos, principalmente disseminando informações. E hoje, tendo um papel muito grande de vinculação com as entidades de defesa do consumidor. Essa posição, nós inclusive, foi a nossa contribuição ao LBDI quando ele estava rediscutindo a sua política para os próximos anos. Evidentemente que essa é a nossa visão, quer dizer, não significa que seja a mais correta, mas é o nosso ponto de vista. Ora, o governo atual prejudicou não apenas o LBDI, mas a Fundação Oswaldo Cruz, que faz um trabalho seríssimo com a equipe de design lá, certo? Para questões fundamentais na questão da saúde básica do povo brasileiro, está com a equipe lá cortada, com cortes de verbas e arriscado, inclusive, a ser desativado. Certo? A Funarte foi fechada, existia lá na Funarte o INAG, né, o Instituto de Artes Gráficas, que tinha Nacional de Artes Gráficas, que tinha um papel muito importante, né, de catalogar, de organizar, de fazer trabalhos na área cultural e no campo da gráfico, e que foi fechado pelo governo Collor. Então, nós não podemos concordar com esse tipo de política, que traz prejuízo não apenas a nós profissionais, mas traz prejuízo à sociedade brasileira, porque esse trabalho desenvolvido nesses órgãos, eles tinham um objetivo maior, que era prestar um serviço ao povo e à sociedade brasileira. Então, nós não podemos concordar com esse tipo de política. É nesse sentido que nós nos posicionamos. E continuaremos, espero, poder nos posicionar e posicionar tendo o respaldo e a concordância dos profissionais de design. Só complementando a observação do Peixe, é um negócio difícil, a gente tem falado sistematicamente, mas
A questão do atendimento do LBDI à empresa, além de ser, primeiro, um procedimento didático, quer dizer, quando a gente chega a atender uma empresa, você tem todo um processo metodológico, todo um esquema. Quer dizer, a intenção é de mostrar realmente como se deveria comportar um profissional de design frente a um problema da indústria. Quer dizer, existe todo um procedimento de documentação, de metodologia, de custo, inclusive. Esse ano, por exemplo, nós perdemos 2 concorrências com o escritório privado. Quer dizer, nosso custo está mais alto do que a iniciativa privada. Quer dizer, nós estamos forçando o mercado para cima. Nós estamos tentando valorizar toda essa questão. Quer dizer, o problema de modelo, de protótipo, de representação, quer dizer, o padrão de atendimento é um padrão, no fundo, é um padrão didático. Outra coisa é que o atendimento à indústria alimenta as áreas de pesquisa e de formação de recursos humanos. Quer dizer, é uma troca de informação constante. Quer dizer, nós não estamos enclausurados dentro de 4 paredes, nós estamos no mercado. Por outro lado, também, evidentemente, que minimiza investimentos do governo numa estrutura que é um experimento. Quer dizer, você está, de uma certa maneira, a gente consegue alguma coisa em termos de 30% do sustento do laboratório em termos de recursos junto à iniciativa privada. Quer dizer, o procedimento todo é um procedimento didático e que vai ser assimilado, ele é publicado, ele é repassado para os alunos dos cursos. Quer dizer, não é um processo estático, é um processo dinâmico. Aí que eu acho que é a diferença do laboratório. É completamente diferente de qualquer estrutura que a gente conhece em termos de América Latina e, de repente, até no resto do mundo. Eu só posso fazer 2 observações do que você falou. Gosta muito, Celso? Algumas pessoas dizem que o fato de o design ter se tornado uma profissão foi um erro da história, né? O design não deveria ser uma profissão, deveria ser uma maneira de ver os problemas. E eu tenho conhecimento que existe hoje interesse dentro do MEC em simplesmente não privilegiar mais, ou seja, não atender mais nenhum curso de design,
A ideia seria que design seria uma disciplina dada em outros cursos. Por exemplo, você teria um engenheiro mecânico que teria algumas disciplinas de design. Teria um engenheiro de produção com algumas disciplinas de design. Assim como poderia ter o artista também com uma formação em design. De concreto, o que eu conheço são sistemas de outros países, como na Alemanha, na Inglaterra, em que design realmente é uma disciplina no primeiro e segundo grau. Isso traz, naturalmente, dá para o aluno, quando ele se interessa por design, uma formação muito melhor, né? Porque no caso aqui, isso deve acontecer em toda a escola, quando o aluno entra, né, para se formar em design, praticamente ele desconhece tudo, né? Não tem uma bagagem. Seria muito mais interessante. Acho louvável o trabalho que você está fazendo. Eu não saberia dizer hoje o que é melhor, se é realmente acabar com o design, você ter o design acoplado às outras coisas, ou levar o design aos outros setores. Eu acho que é uma interação interessante, válida. Eu só vejo assim. Eu só tenho a comentar, e dentro daquele breve texto que foi escrito durante as primeiras apresentações, e ser fiel a ele, a esse pensamento, que precisa tomar cuidado com a troca de papéis. De repente, esta orientação pode ser mal interpretada e você vai formar uma série de meio profissionais no transcurso do teu trabalho. Olha, olha, eu tenho uma visão, primeiro, eu acho que era importante, no caso, para o design, fazer parte do primeiro e do segundo grau, como uma visão de compreensão do que é o design. Mais do que isso, acho que deveria também fazer parte, como disciplina, de outros cursos, como também disciplinas como, por exemplo, se falou muito aqui em termos de marketing, em termos de publicidade, como coloca a questão da informática, como coloca a questão da engenharia, da arquitetura, de outras áreas com as quais o designer trabalha no dia a dia. Então, se a gente quer ter uma visão multidisciplinar, para ter um trabalho interdisciplinar, é preciso que a gente tenha uma compreensão do papel dos outros profissionais e ter o mínimo de linguagem para que haja possibilidade do diálogo, da discussão no trabalho em conjunto. Então, acho que era importante ter a disciplina nos outros cursos, como é importante ter as disciplinas que dê uma visão dessas outras profissões dentro do curso de design. Isso não significa que o designer passe a ter capacidade de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, de ser um psicólogo, de ser um sociólogo, de ser um publicitário, de ser um homem de marketing. Eu acho que é preciso ter uma compreensão clara disso para que a gente possa criar, formar esse profissional que tenha uma capacidade de trabalho interdisciplinar. Eu acho que a visão, no meu ponto de vista, é dessa forma. Isso não elimina o profissional de cada uma dessas áreas. Pelo contrário, eu acho que forma um novo profissional com uma visão multidisciplinar e capaz de ter um desempenho interdisciplinar muito mais eficiente. Então, nesse sentido, eu até diria o seguinte, um dos grandes problemas nossos é que nós não soubemos usar o marketing e a publicidade para divulgar a nossa própria profissão. Então, eu acho que nós hoje temos dificuldades na sociedade de ser compreendidos corretamente, porque, inclusive, a nossa revelia, a publicidade brasileira hoje, fez a maior campanha do design brasileiro, não apenas no caso da Venturini, mas principalmente colocando o design como sendo o grande atributo de venda nos anúncios publicitários de grande parte dos produtos industrializados no Brasil. Isso tem massificado a palavra design. Massificou tanto que nós tivemos que mudar o nosso nome.
Isso foi fruto desse processo de comunicação de massa, de fora para dentro. Nós, em 79, definimos no primeiro AND que o nome da nossa profissão era desenhistas industriais. E no último END, e posteriormente no plebiscito em 88, quer dizer, praticamente 10 anos depois, tivemos que voltar à nomenclatura internacional por conta de um processo de comunicação na imprensa, nos órgãos de comunicação e na publicidade que massificou a palavra designer e que, apesar de ter um problema que Marcelo colocou, ainda é muito mais conhecida e compreendida do que o desenho industrial que nós determinamos, mas não fomos capazes de fazer a sociedade compreender corretamente. Antes de Marcelo falar, nós nos prometemos aqui entre nós sermos polêmicos nessa polêmica. O que você colocou é que Peixe respondeu, eu sei que não foi com essa intenção, mas eu queria lançar aqui uma pequena semente de discórdia. Essa velha história que nós, designers, temos que ter a linguagem dos outros profissionais. De novo, a balela, né? Nós somos os super profissionais que entendemos de tudo. Eu até hoje, embora seja professor de um curso de desenho industrial, fico em dúvida em saber o que é específico da formação do designer, né? A gente sabe um pouquinho de engenharia dos materiais. A industrial, bom, mas eu só tenho um engenheiro de materiais, né? A gente sabe um pouquinho de psicologia, mas eu tenho psicólogo. A gente sabe um pouquinho de marketing, mas eu tenho um homem de marketing. Não, mas eu entendo um pouquinho de economia, mas eu tenho um economista. O que me parece que a gente deveria fazer, saber fazer de uma forma explícita, é configurar, saber fazer uma forma e justificar essa forma, não dizendo que ela é funcionalista, ou que ela é pós-moderna, ou que é bonitinha, sabendo fundamentar essa forma dentro daquilo que compete ao uso, questões antropológicas, questões sociológicas, questões ergonômicas, questões ecológicas, etc. Isso a gente não sabe fazer. Isso a gente deveria saber fazer. Só para colocar a polêmica, eu acho, Gustavo, que, sinceramente, eu acho que isso não é polêmica. Eu acho que isso que você colocou, eu acho a coisa mais óbvia que existe desde quando existiu o design. Eu trabalho há 20 anos de design, trabalho sempre configurando formas, nunca fiz outra coisa, para mim está muito claro. Sempre trabalhei em conjunto com outros profissionais de arquitetura, de engenharia, de marketing, de publicidade, de forma integrada, entendendo a linguagem deles e procurando fazer com que eles entendessem a nossa. Então, eu acho que talvez, Marcelo colocou muito, que nós estamos muito confusos. E parece que por conta dessa confusão é que entra essa crise de identidade. Sinceramente, esse tipo de crise de identidade eu não tenho, porque para mim é muito claro o meu papel. Eu vou configurar formas. Sempre trabalhei e ganhei minha vida e sobrevivi até hoje fazendo isso. Há 20 anos que eu faço isso. Aí, de repente, parece que o designer complicou a cabeça que não sabe mais nem o que é, nem o que faz. Eu acho que é preciso a gente voltar às origens, certo? Porque senão não existia essa profissão, nem tinha esse mundo de gente querendo ser profissional de designer. O Peixe tem razão, também tem... A vida inteira só vivi disso. Mas eu só queria colocando um pouquinho mais de fogo na fogueira. Ao contrário, amor de Deus. Ao contrário que o Gustavo falou, Guy Bonzip acha que o design será nem a disciplina, será a filosofia do futuro. E que todas as outras profissões seriam disciplinas do design. Quer dizer, pouco pretensioso. Eu só tenho aqui a documentar que o design nasceu efetivamente das artes e ofícios, né? Que é mais ou menos o que o colega ali colocou. Essa questão, por exemplo, de se criar, como aqui no Paraná tem a Escola Técnica Federal, tem o curso de desenho industrial, o Cefet, é um negócio complicado, acho que deveria ser um pouco mais discutido, mas você não tem hoje um modelista. Você não tem hoje um modelista com a linguagem de design, você não tem um desenhista de design, você não tem profissionais voltados para os aspectos do design. Eu acho que é um fórum interessante discutir isso. Eu não teria nada assim absolutamente contra, não. Acho que por aí mesmo.
design é projeto. E cabe ao designer projetar e saber articular as linguagens de diversas profissões no sentido de projetar uma coisa que vai ser utilizada pelo homem, uma coisa que vai fazer parte da cultura material de uma sociedade. Então isso já foi respondido, eu acho que não vamos perder mais tempo com isso. O que eu queria perguntar, na verdade, é uma coisa de ordem mais prática. Da mesma forma que o marketing se apropriou do design e utiliza ele quase como uma maquiagem dos projetos para vender melhor, está na hora da gente perder a inocência e se utilizar do marketing para vender a nossa profissão. E como é que isso vai acontecer? Por exemplo, eu estou me graduando agora na ESG e o tema do meu projeto é Teoria e Prática do Design no Rio de Janeiro. E para fazer isso a gente visitou uma série de escritórios com um questionário na mão e uma das perguntas era como é que o profissional desse escritório se relaciona com o mercado, como é que ele vende a sua imagem. E foi uma surpresa para a gente descobrir que pouca gente tem uma prática frequente, uma prática, digamos, reincidente, de contato com o mercado, no sentido de mandar malas direto, de dizer eu existo, olha só o que eu faço. Isso não existe. O que existe agora, além da PDI, é uma associação informal de escritórios que está buscando se articular para divulgar a profissão e se entender melhor, quer dizer, com um pouco de boa vontade, deixar de lado a competição, porque afinal está se atuando no mercado, e divulgar essa profissão junto à sociedade. A sociedade não sabe o que a gente faz, não sabe para que a gente faz, acha que é só o bom e bonito e barato, quer dizer, aquela coisa de, bom, vamos maquiar o produto, é isso aí. Eu quero saber o que os profissionais fazem de fato para vender a profissão no que ela realmente é. Aproveitar uma tecnologia, fazer um produto melhor, ligado ao homem, para o homem, respeitando a ecologia, etc, 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 essa coisa que a gente fala aberta. Eu tenho por mim que um dos problemas é exatamente em função, é sintomático o problema, em função da qualidade de ensino, do profissional que não responde às questões da própria indústria, né? Essas coisas vão se alimentando. E, não sei, a gente realmente não sabe. Eu acho que o design não sabe vender a imagem dele. Quer dizer, ele trabalha com imagem, trabalha com forma e não sabe vender a imagem. Mas a minha convicção é que o problema passa por um problema de decisão política. Quer dizer, se houver realmente uma intenção fundamental de resolver o problema do design nacional, ele foi resolvido no mundo inteiro, assim, em prazos muito pequenos. Os tigres asiáticos, Portugal, Espanha, foi questão de 5 anos, saíram do nada e foram uma situação de ponta. Quer dizer, deve ser um processo assim de realmente de decisão política e muito dinheiro em cima e não sei. Eu não sei responder o negócio disso. Olha, eu acho o seguinte, a Design Interiores deu um excelente exemplo ano passado. Em plena crise do Plano Collor, quando estava todo mundo descapitalizado, porque o Collor, inclusive, tinha pego o dinheiro de todo mundo, a própria revista estava também com uma certa dificuldade, lançou criativamente uma ideia de promover o design, fez o Design Brasileiro 1990, acho que mais de 90 profissionais de escritórios do Brasil conseguiram recursos sem ter, mesmo no momento difícil, e fizeram a edição que é a mais completa do sentido do perfil dos profissionais brasileiros que prestam serviço no mercado brasileiro de design. Agora mesmo, uma outra edição mais abrangente na área que presta serviço, prestador de serviço de publicidade, de fotografia, de ilustração, de produtoras de vídeo, de gráficas, que é uma publicação Talento, que não tinha praticamente nenhuma participação de design, 3 ou 4 escritórios faziam parte. Hoje, possivelmente, essa próxima edição terá um número bastante significativo de escritórios e profissionais de design anunciando lá os seus serviços. Inclusive porque eles pegaram já o caminho, né, feito pela Design Interiores e já contactaram todos esses escritórios no Brasil todo. Eu acho que é uma coisa muito simples. Nós nunca fizemos divulgação sistemática, ou seja, usando o marketing e a publicidade para divulgar o nosso trabalho. Certo? Essa é uma questão.
Quer dizer, é claro que as políticas governamentais vão abrir um espaço muito maior, mas nós não podemos mais esperar que seja apenas através de políticas governamentais que nós nos tornamos conhecidos pela sociedade. Nós temos que mostrar a nossa cara de maneira ética, correta, com uma divulgação séria, inclusive aproveitando o que já está aí. A publicidade massificou a palavra design. Agora, é preciso que a sociedade saiba que existe um profissional chamado designer que faz design. E isso ela não sabe ainda, certo? Então, essa questão só será feita através de uma decisão. Que no Rio de Janeiro estão se organizando, que em São Paulo estão se organizando, que é um processo aqui também, quer dizer, é uma tomada de consciência de que nós, para termos um espaço maior e ampliarmos o nosso mercado, temos que nos juntarmos e divulgarmos a nossa atividade profissional junto ao mercado, que é o empresariado, no sentido de conquistar esse mercado, e junto à sociedade de forma geral, aos consumidores, para que eles exijam qualidade nos produtos que consomem, nas imagens, nas informações, está aí o Código de Defesa do Consumidor, e que isso tem, inclusive, aberto o mercado de trabalho a partir da própria legislação do Código, que exige informações e que todas as embalagens estão sendo reformuladas. Eu acho que, a partir de posições de nós mesmos, é que nós vamos conseguir mudar essa situação. Nós falhamos e temos que ter uma visão autocrítica no sentido de não conseguirmos, diferentemente do marketing, diferentemente da publicidade, que soube se colocar diante do seu mercado e diante da sociedade. Quando você se relaciona ao marketing, me ocorria, comentava com o Gustavo, o penúltimo presidente do XPID, se não me falha a memória, americano, foi presidente da Philips, que é Robert Blake, faz uma menção de que o design na década de 90 está para o marketing em relação à década de 70 e a economia a relação com a década de 80. E ele espera que não aconteça em 90 com o design o que aconteceu com os economistas em 80 e com os homens de marketing em 70. Por isso que eu concordo com o texto de que nós mesmos devemos fazer o trabalho para a divulgação do design. Não, eu realmente concordo. Eu acho que chegou a hora que a gente tem que parar de esperar que a sociedade reconheça o profissional do design através da qualidade do seu produto. A gente tem que ser agressivo mesmo e entrar e dizer, olha, eu estou fazendo, vocês tratem de comprar porque é bom e vale a pena. Entendeu? Não dá mais para esperar eles olharem para dizer, nossa, mas que coisa fantástica, que coisa linda. Tem que vender mesmo, entendeu? Da mesma forma que essa questão da informação e informatização da informação corre, a gente tem que cair mesmo e entrar e se apropriar de todos esses elementos de cultura de massa, de marketing, coisas afins, e entrar nesse trem, porque senão a gente vai ficar para trás realmente. E isso é uma provocação tanto para os profissionais, que são eles que produzem para o mercado, quanto para nós, alunos, que estamos entrando, que a gente já tem que entrar no mercado com isso na cabeça. Eu acho super importante. É isso aí. Na inscrição, na pergunta do Álvaro, a gente vai encerrar a inscrição. Bom, eu não tenho uma pergunta, eu vou aproveitar a colocação da Elisa e aproveitar a chance de a gente ter aqui uma mesa secular de design, né? Porque acho que se a gente somar a experiência de design em cima, tem mais de 100 anos. Com todo o respeito que esses 100 anos merecem. O que significa secular? Não, deixa pra... Bom, eu acho o seguinte, eu acho 25, 25. Um século. Significa que a informação foi correta. Eu acho que tentar fazer a relação com o que a Elisa colocou para uma proposta que eu queria que a mesa fizesse para o pessoal. Eu acho o seguinte, a gente tem que ser agressivo, tem tudo isso que a gente acabou de falar, e a gente enche o saco, todo dia a gente fala a mesma coisa, não dá em nada.
A gente tem que aproveitar os momentos. O Enéas, em 1 minuto, ele conseguiu falar e todo mundo ouviu e estava ligado todo mundo nessa. Tudo bem, ganhou o Collor, até aí é outro problema. Agora, a gente não está aproveitando os momentos. E a gente tem acompanhado, por exemplo, ano passado a gente acompanhou o processo da questão do Palácio da Alvorada, que a Adélia Borges, 2, 3 edições atrás, ela acabou despechando esse processo, como aconteceu, e a gente acabou ficando de fora, sem ter realmente aquela representação do jeito que a gente gostaria, e não houve pressão nenhuma perante o governo. Então, quer dizer, a gente não está aproveitando os momentos. Então, eu queria agora dar uma pequena colocação para os estudantes e que a mesa desse uma iluminação para que os alunos não perdessem a chance. Por quê? Eu acho o seguinte, a semana começou agora, hein? Tem muito dia para frente, tem muita coisa para acontecer. É que nem você entrar num jogo correndo pra cacete e nos 10 minutos você não aguenta mais, você está com a língua para fora, o resto ganha fácil, andando. E eu tenho medo que isso venha acontecer e que se percam os melhores momentos de fazer os grandes gols. Eu acho que deveria ter essa participação de uma forma pensada, estruturada, porque afinal de contas alguns viajaram vários quilômetros para chegar aqui e chegar na sexta-feira e no sábado com a língua para fora, cheio de vinho, muito rock e não dá em nada. Então, como a mesa não sei se está ao par do programa, no sábado vai ter uma atividade de rua, né, na rua 15, que vai ser feito uns painéis, né, de forma para que a gente fale para a sociedade o que a gente faz. Não para a gente ir lá e dizer que ninguém sabe o que a gente faz. Nós temos que aproveitar esse momento. Então, acho que um momento, tipo o Minuto do Enéas, que a gente vai ter que fazer uma coisa realmente representativa e que, pelo menos, a televisão veja. Então, eu queria aproveitar que a mesa desse esse conselho de que esse grupo poderia fazer na rua no sábado. Obrigado. Álvaro, eu particularmente não me sinto competente para dar conselhos a ninguém. Agora, posso contribuir com experiência vivenciada. O que eu diria a todos, e concordando inclusive com a comparação que ele faz do jogo, daquele que entra correndo muito, e sempre quando se corre muito cansa logo, é exatamente nessa postura que eu venho me colocando. Eu retomei um trabalho dentro daquela história do horizontal e do vertical, de divulgação da profissão aqui no estado do Paraná. O que me mantém vivo é uma única palavra, que se chama persistência. Não tem mais nada. Eu estou sozinho com ela. E, evidentemente, com a colaboração de amigos, de profissionais, e vai por aí afora. Desde o domingo de agosto de 88, quando se realizou em Curitiba o 5º Encontro Nacional de Designers, não falhou nem um domingo, até o último, que anunciava o encontro de ECM Design. E domingo que vem, no estado do Paraná, a página Design está lá. Esse trabalho constante, não importa o que ele custa, suor, sangue, não interessa. Esse trabalho constante da persistência, o trabalho da formiguinha, é que eu imagino e sonho que outros companheiros venham fazer. Portanto, fazer os painéis na Rua 15, eu acho ótimo, mas que não ficasse apenas numa manifestação de um encontro, mas que acontecesse constantemente, não só em Curitiba, mas em todo o lugar, toda a cidade, aonde haja um profissional e onde haja uma manifestação profissional dessa área. Caso contrário, nós teremos as pessoas que vamos atuar como protagonistas de puros happenings.
relação a sábado, né, atividade, a ideia que, se for possível, é transferir essa exposição, que é o produto do trabalho do estudante, para a cidade e levar. Eu acho que o design que vocês têm que fazer está feito, está aí, é o que vocês sugerem. Então, sair daqui, que nós que estamos aqui, que estamos vendo, para lá para o centro da cidade, para a população ver. Agora, eu acho que isso tudo tem que fazer parte, eu concordo integralmente com o Ives, de um processo muito maior. E aí a gente tem que usar todos os espaços possíveis, certo? E isso, por exemplo, eu acho que hoje, eu estava dizendo hoje à tarde, se a gente tivesse estrutura e condições, a gente tinha que contratar uma pessoa, jornalista como a Éter, para ser a nossa porta-voz. Porque a gente só vai conseguir fazer um trabalho realmente de qualidade para fora se tiver profissionais de cada área falando aquilo que a gente precisa falar para a sociedade. Daí porque é importante a gente fortalecer os veículos de comunicação, como no caso a Design Interiores, a Revista Gráfica, a Folha de São Paulo, que nós tínhamos um espaço semanal, está dividido agora. As terças-feiras não sai mais só design, nós perdemos, quer dizer, esse espaço não é mais exclusivamente design, então a gente tem que começar a brigar por esses espaços e ampliar esse espaço. Agora, é difícil a gente compatibilizar isso, e eu acho o trabalho do Ives extraordinário, porque ele consegue compatibilizar a atuação dele profissional e manter uma coluna no jornal. Isso tem sido muito importante. E criar fatos. A gente vai conseguir ser notícia na imprensa quando nós tivermos condições de criar fatos que a imprensa se interesse em colocar isso ao grande público. Por exemplo, a Evelyn ganhou agora, a Evelyn do Márcio, ganhou o concurso da Eco 92. Ela foi entrevistada em vários programas de televisão e mostrou lá, inclusive teve a oportunidade de programas que certo tempo, de mostrar educativamente para o grande público, para a televisão, de mostrar qual é o papel do design. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços e, de maneira competente, conseguir transmitir o conceito correto do qual é o nosso papel enquanto profissionais. E, ocupando os outros espaços sem preconceito, nós tivemos muito puritanismo em relação ao marketing e à publicidade. Temos que trabalhar isso de maneira profissional e ocupar esses espaços da maneira mais eficiente e eficaz possível. Uma profissional de nome Sinara Bastos, recém-formada no Mackenzie, hoje mora em Londrina, ela é de lá, professora da FES, que está iniciando um trabalho dessa natureza, na Folha de Londrina. Eu passei a comprar a Folha de Londrina, o jornal que eu não li há alguns meses atrás, porque a Sinara publica lá uma coluna de design. No entanto, você tem domingo que a matéria não sai, porque aí é o problema do jornal. E a coisa que eu sempre reclamo é o seguinte: não adianta a gente plantar nenhuma semente sem ter que regar, ou seja, todo trabalho tem que ter desdobramento. Isso, eu e Peixe, assim, concordamos assim, em gênero, número e grau. Não adianta fazer nada se não houver um desdobramento a seguir. Portanto, é muito importante também não ficar só no aplauso. E o aplauso é bom para o ego, para o meu pequeno argentino que tenho dentro, vai se satisfazer muito, né? Mas acontece o seguinte: o importante é que a direção do jornal receba uma carta, receba uma manifestação, e a gente poder, inclusive, no estado do Paraná está tudo bem, mas lá em relação à Folha de Londrina, a direção do jornal entender que o trabalho da Sinara é muito importante e que é mais uma linha de frente para poder trabalhar em divulgação da profissão. Uma proposta concreta: eu sugiro que individualmente as pessoas aqui, os estudantes, escrevam para a Folha de São Paulo reclamando o fato da terça-feira não ter apenas aquela página com design, para que a gente consiga recuperar esse espaço. Com relação à questão do Álvaro, seria inclusive uma homenagem minha e provavelmente da mesa à comissão organizadora, que fez um trabalho extremamente criativo e com muito poucos recursos, que foram os fanzines. Quer dizer, essa questão de fazer coisa muito boa com poucos recursos está disponível. Eu acho que os fanzines foram uma das coisas mais importantes desse evento. Então, acho que é por aí.
A criatividade está com você. Os recursos realmente não existem, mas muita criatividade. Eu estudo na FUMA e eu gostaria de saber se não existe a necessidade de se implantar nos currículos escolares matérias, cadeiras relacionadas a eletrônica, noções eletrônicas, noções de mecânica, justamente para que o aluno possa ter uma ideia do mecanismo, das engrenagens, do motor que existe por dentro daquele projeto que ele está querendo desenvolver, né? Uma real noção daquilo que existe por dentro, né? Da mecânica ou da eletrônica daquele projeto, do refrigerador, do fogão ou até do automóvel, né? Para que ele possa ter uma real noção, ou então uma noção mínima do mecanismo. Acho que antes de mais nada, cada escola deve procurar o seu próprio caminho. O Gustavo já fez esse comentário. Está na hora. É claro que, primeiro, cuidar da configuração. Esse é o objetivo comum a todas as escolas. Mas em função da região, por exemplo, uma escola de design como Franca, que é uma região sapateira, não faz sapato. De repente, você tem uma escola numa região moveleira e ela não desenha móveis. É esse o aspecto que faz perder terreno. Eu acho que cada escola tem que procurar o seu caminho em função da realidade do seu lugar. Essa questão da identidade muito tem a ver com isso. Quando a pessoa não olha para si mesma e não sabe a que grupo ela pertence, a que colônia ela faz parte, o problema de identidade começa aí. Portanto, que na FUMA é necessário desenvolver essa área da eletrônica, da mecânica, eu diria até em função do problema da mineração, a FUMA deve buscar esse caminho. Agora, se o caminho é através de outros elementos, de outras fontes de conhecimento, seria a mesma coisa. Em outras palavras, eu defendo que a escola não se torne especialista, mas que procure uma identidade com o seu próprio lugar. Eu gostaria até de ser um pouco mais radical. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil tem hoje já mais de 30 escolas, já tem pelo menos o dobro de escolas que existem na Alemanha. A Alemanha tem uma economia um pouquinho maior que o Brasil. E na Alemanha, eles já descobriram, quer dizer, a gente sempre vive um processo histórico, né? A gente sempre olha para trás, foi assim, vamos olhar um pouco para frente. Né? Ninguém hoje na Europa diz, eu sou designer. O cara diz, eu sou designer de móveis, eu sou designer de joias, eu sou designer de equipamentos eletrônicos, eu sou designer de automóveis. Porque todo mundo já percebeu que com o nível da tecnologia hoje em dia, é realmente uma ilusão, é uma bobagem, né? É uma bobagem do peito ao helicóptero. É uma bobagem querer acreditar que alguém vai sair da escola e mesmo com algum tempo de profissão, sabendo fazer qualquer projeto. Eu abro uma banquinha e digo, bom, se vier um navio eu faço, se vier uma agulha eu faço qualquer coisa. Nenhum industrial é tão idiota de acreditar nisso. Ou eu vou cobrar do industrial a cada projeto um tempo larguíssimo de famoso levantamento de dados. Né? Nunca fiz um móvel, não sei nem o que é feito, então 4 meses de levantamento de dados, para ver o que é um móvel. Se amanhã é um sapato, 5 meses de levantamento de dados, que eu não sei o que é o sapato. Nenhum industrial quer pagar 5 meses para você levantar dados. Eu quero contratar um profissional que já tenha experiência naquela área e que, portanto, não vai partir do zero. Ele já conhece tecnologia, já conhece materiais, já conhece concorrentes, já conhece, enfim, todo o métier. Então, as pessoas um pouco mais espertinhas já estão vendo que não dá mais para ser designer de tudo e tem que escolher. E nesse ponto eu concordo com você, concordo com isso, e sou mais radical. Se hoje, cada uma dessas 30 e tantas escolas tivesse uma ou duas especialidades, nós teríamos 60 cursos bons de design no Brasil. Então, se eu moro em São Paulo e sei que em São Luís do Maranhão tem um curso de design especializado em madeira, design de madeira, eu vou para lá. Né? Quem quer fazer um bom curso de agronomia hoje é para Viçosa. Todo mundo sabe que o curso de Viçosa é excelente. Então, se faz o cara morar em Manaus, no Rio Grande do Sul, o cara quer fazer um bom curso, vai para lá. Então, se as escolas hoje descobrissem tendências, vocações, fosse na área tecnológica,
se fosse na área das humanas, o aluno teria uma opção melhor e mais profunda. Quer dizer, eu sei que eu quero fazer tal tipo de design, eu vou entrar nessa escola e não vou sair tonto no mundo. Esse diz, eu tenho 20 anos de configuração, mas você não saiu da escola já configurando tudo. Tá? Você levou um tempo para encontrar a tua vocação, como outros profissionais que são hoje especializados em móveis, em calçados, em sapatos, ou algo que for. Então, por que não a escola já dá essa formação? Ninguém acredita mais nisso, não. Os professores não acreditam mais. Eu espero que vocês, com o tempo, também comecem a desconfiar dessa história. Marinês. Uma experiência um pouco desagradável que acontece na vida acadêmica é de vez em quando você criar um produto, ter todo o desenvolvimento de alternativas, e de repente, algum tempo depois, você abrir uma revista e ver alguma coisa muito parecida com aquilo que você achava ser inédito, ter saído da tua cabeça, né? Eu acredito que essa experiência possa acontecer também a nível profissional. Eu gostaria de saber como é tratado o problema do plágio a nível profissional. Como é que se julga se um produto é um plágio ou não é? Na Alemanha existe uma solução, já existe uma solução interessante para esse problema. Existe um prêmio chamado plagiário, que é um anãozinho de nariz de ouro. Então, o designer ou a firma mais copiada durante o ano ganha esse prêmio. Ou seja, eu desenvolvi essa sacola, né? Ou a firma produziu essa sacola, e essa comissão encarregada de dar o prêmio vasculha no mundo inteiro firmas que copiaram, ou designers, ou profissionais que copiaram, e dão o prêmio ao original, né? E desmascaram publicamente, através da imprensa, os copiadores. Isso tem funcionado razoavelmente bem. A gente sabe hoje que o recorde de cópias está em Hong Kong e em Taiwan. Né? É uma forma de desmascarar. No momento que a profissão ainda não é reconhecida, né, que você não tem uma patente propriamente dita, não sei que você tira patente do seu produto, infelizmente, você não tem proteção nenhuma no mercado. Né? A única maneira de fazer é essa contra-propaganda. Você ganha o prêmio de ter sido a designer mais copiada. Mas vamos fazer projetos, né? Se copiarem, que é bom. Eu só acrescentando, plágio é plágio, não tem jeito. Coincidências existem. Na medida que você trabalha com algumas figuras primárias, pode existir algum problema de igual. Agora, plágio é plágio mesmo. Quer dizer, não é mais ou menos parecido. Ou é parecido, ou é igual, ou então, quer dizer, assim, na medida que você trabalha com formas primárias, né, aí pode haver algumas coincidências, mas plágio é plágio. Com relação ao problema que o Charles falou, é importante, eu acho, ressaltar que na regulamentação da profissão, e acho que hoje, mais importante do que a questão da reserva de mercado em relação ao exercício da profissão, talvez isso deixe até de existir do projeto de regulamentação diante de uma política muito mais global e de regulamentação, a questão dos direitos autorais passam a ser um elemento talvez mais importante do ponto de vista do profissional em relação à regulamentação. Então, essa questão do plágio, ela passa a ter danos, inclusive no caso do Código de Ética, você pode ser acionado, até cassado o direito de exercer a profissão, na medida que haja de má-fé sistematicamente em relação a esse procedimento. Agora, existem alguns casos onde se trabalhando, como o Marcelo colocou, com formas primárias, com determinadas imagens, às vezes ou determinadas formas, se chega a soluções próximas, mas que não seja a má-fé da cópia, que é o que caracteriza o plágio. Então, isso seria objeto de análise por parte de uma comissão de ética que analisaria se houve má-fé ou não naquela relação entre os dois projetos. E, consequentemente, os danos causados ao profissional que foi o autor real do projeto seria que, inclusive, isso dá, inclusive, um procedimento, inclusive, judicial em relação a perdas de danos e outras consequências.
Agora, para a gente ter esse direito, que é o direito autoral, é preciso que nós tenhamos a nossa profissão regulamentada. Então, mais importante do que dizer que só nós podemos fazer isso, e até onde começa e termina o exercício da profissão, as atribuições da profissão, é nós termos o direito sobre o produto do nosso trabalho. E isso é garantido pelo direito autoral. É o Carlos Rigg. Foi embora, então, o Cláudio. É o último inscrito. Eu sou da PUC Rio. Olha só, antes de fazer a minha pergunta mesmo, eu queria falar um negócio para o Gustavo. O negócio da Alemanha, você não considerou o território brasileiro, que é muito maior que a Alemanha, entendeu? Por isso que aqui no Brasil realmente vai ter que ter muito mais curso do que na Alemanha. Não é não? E outra coisa, é um recorte de jornal lá do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, da DPZ, falando aqui da SAL, da Divisão de Design da DPZ, que é a agência de design que eu acho que todo mundo conhece, uma das maiores do Brasil. E eles colocam aqui o caso que eles tiveram a VASP como cliente, e eles modificaram totalmente a identidade visual da VASP, e não só, como eles falam aqui, novo logotipo, nova marca, nova pintura das aeronaves, desenhou uniformes para a tripulação, projetou as novas agências VASP, mudou todo o visual administrativo da companhia. Aí ele chega aqui e fala, o que prova mais uma vez que design vende, entendeu? Uma agência de design colocou isso no jornal. E do mesmo jeito que vocês estavam discutindo agora, eu só queria falar que de vez em quando algumas agências falam muito bem do design, e que o que deve rolar é uma união desse pessoal de publicidade com o pessoal de design. E outra coisa que eu queria falar para o Gustavo também, aquele negócio que você falou aqui do nome designer. Realmente eu também acho um nome muito abrangente, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver, uma pessoa não pode falar que é designer, que é um negócio muito mais amplo do que parece. Só Deus pode falar isso, né? Falou, só isso mesmo. Eu queria saber então o que vocês acham desse negócio da DPZ, que inclusive tem uma agência de design que trabalha em conjunto com a DPZ, entendeu? Não é que nem a maioria das agências de design. Olha, com relação a essa questão da relação com as agências de publicidade, eu acho que é uma questão polêmica, porque há um problema muito do fato das agências trabalharem na área, fazer muito trabalho de design, e o problema que eu acho maior não é o fato delas estarem fazendo. Elas estarem fazendo sem, inclusive, ter a remuneração correta e adequada, porque aí desvaloriza o trabalho do design. Como a agência tem outro processo de negociação com os clientes, ou seja, eles têm uma participação, quer dizer, o centro, a questão principal da remuneração da agência é a veiculação das campanhas de publicidade. Então, o que ocorre é que a agência, para ganhar aquele cliente, ele oferece gratuitamente o trabalho de design. Então, isso leva a uma desvalorização do trabalho do profissional. Então, nessa questão, nós temos uma posição muito crítica em relação à questão da agência. Outra questão que nós vemos é que há uma necessidade, uma definição de campos profissionais, a atitude da DPZ, como a atitude da W Brasil, de criar uma empresa independente da agência de publicidade para fazer design, eu acho que é uma maturidade nesse relacionamento e na própria visão que os publicitários estão tendo da questão do design, né? Agora, com relação a essa questão do design, apenas design ser Deus, eu acho que é a gente achar, se superestimar. Todo médico é médico, todo engenheiro é engenheiro, embora engenheiros, por exemplo, tem mais de 50 especialidades dentro do CREA. Nós temos eletricista, médico, engenheiro, mas tem um engenheiro, é uma profissão que unifica e fica mais claro para a sociedade. Então, eu não vejo nenhum problema de nós termos na nossa nomenclatura de designer, claro, acompanhado da sua especialização. Isso é muito importante para que a sociedade tenha, nós temos
uma péssima forma de comunicação com a sociedade. Nós complicamos tudo. Nós temos mais de 10 nomes, de 10 nomenclaturas. Então, pelo amor de Deus, depois de tanto trabalho, já que a gente definiu designer, vamos unificar. Nós somos designers, mesmo que amanhã tenha 10, 20, 30 especializações, porque se a gente começar tudo de novo, sinceramente, eu acho que nós temos que deixar essa discussão acadêmica e temos uma visão para fora, para a sociedade, para que a sociedade nos entenda, nos compreenda e saiba o que realmente nós somos, o que fazemos e a função e a importância que nós temos para o cotidiano de cada cidadão. A carona grata do profissional do design na agência, tudo bem. Mas às vezes também tem umas controvérsias, né? A Lada estava oferecendo aí esses dias na televisão um produto do qual o design vinha gratuitamente. Agora até comentávamos aqui, né? Também com aquele design, até de graça, né? E essa outra tem que ser ele mesmo. Concordo com você. Agora, se você tiver um infarto, você vai procurar um ortopedista. Se você tiver um infarto, você vai procurar um ortopedista. Todos os dois são médicos. Você acabou de dizer, todos os dois são médicos. Aí, se tivesse 50 modalidades de design, todos os 50 serão designers. E isso é que está no projeto da regulamentação, isso é que nós defendemos e acho que é que deve ser feito. Responde a minha pergunta. Responde a minha pergunta. Você quebra um pé, procura um otorrinolaringologista. Eu procuro um médico, certo? Na especialidade que eu... Então, é uma nomenclatura unificada, que é designer, com sua devida especialização. Se a formação profissional amanhã, como tem na engenharia, levar a diversas formações diferenciadas, então que isso seja acrescentado à palavra designer. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, porque nós somos acostumados a criar 1000 polêmicas entre nós. Passamos 10 anos discutindo o nosso nome, como é que nós queremos que a sociedade nos conheça, se nós próprios não temos o próprio nome. O meu nome, por exemplo, mudou, independente de mim. Eu nasci e me registraram João Roberto. Ninguém me chama de João Roberto, é peixe, certo? Então, a mesma coisa independeu de mim, certo? Independeu de mim. Eu acho que nós nos batizamos desenhistas industriais. A sociedade não nos chamou de desenhistas industriais, nos chamou de designers. Então não vamos complicar, vamos entender e dar a ela o conteúdo e o conceito exato da nossa profissão. Quando nós fizermos isso, vamos ter mercado de trabalho e atuação profissional. Terminar, eu só queria dar um recado. Alô, eu tenho aqui uma correspondência de uma pesquisa para a Federal do Paraná, para a Católica do Paraná e para a Escola de Londrina, se não me engano. Se por acaso tiver algum docente dessas 3 escolas aqui, por favor, se apresentem. Caso contrário, um aluno mesmo poderia ser portador dessa correspondência. Obrigado. Terminando a mesa redonda, né? Enquanto 4 ônibus estão indo para a exposição do designer do Boticário, haverá reunião dos representantes em frente do credenciamento. Obrigado.